Boa noite, pessoal. Sejam vocês todos bem-vindos. Ao meu lado, Michele Tonon. Boa noite. Defensora pública aqui do DF. A gente vai começar a nossa transmissão ao vivo. A Michele é a defensora pública do DF e é a coordenadora dos cursos de defensoria aqui do CPIURES. Então a gente tirou essa noite para conversar um pouco sobre a DPE de São Paulo, para sanar alguns questionamentos, especialmente de vocês, e essa é a razão de ser da live de hoje. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, né? A professora mais fofa do mundo. Quem falou isso? Projeto concurso. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou dar as primeiras palavras e passo para a Michele. O edital da Defensoria Pública de São Paulo, ele não deixa de impressionar quando marca uma prova com 58 dias de distância entre a publicação do edital e a data da realização da prova objetiva. Ele deixa claro que se o sujeito decidiu começar a estudar a partir de agora, por exemplo, não é um concurso para essa pessoa, é um concurso para uma pessoa que já vem estudando, que, por exemplo, decidiu estudar quando foi publicado o edital de Minas Gerais, por exemplo, já tem um tempo um pouco maior, ou que já está estudando para a Defensoria Pública do DF e agora saiu a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, um intervalo de tempo muito curto. E esse intervalo de tempo muito curto reforça uma ideia que nós temos tido aqui no curso, de lançar o curso um pouco antes da publicação do edital. É o que aconteceu na Defensoria Pública do DF e de Goiás, no Tribunal de Justiça de Goiás, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso permite que a gente faça um curso mais longo, mais robusto, né, completo, e deixe sem a prejuízo da especificidade e do destaque dos principais pontos. Bom, vou passar a palavra para a Michele para dar as primeiras impressões dela e ficar à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Uma satisfação muito grande poder interagir com vocês dessa forma. Como o Samir explicou, nós temos aí 58 dias aproximadamente até a data da prova, mas é um período que, se concentrado, né, de estudo realmente disciplinado, de estudo intensivo, nós conseguimos abranger aí quase a totalidade do edital, sem dúvida nenhuma, que é o nosso objetivo no curso intensivo, sim, né, Sam? É um curso especialmente pensado para que vocês revisem todos esses aspectos importantes que vêm caindo nas provas da Defensoria, que a gente consegue mapear. Nos últimos tempos, a FCC tem feito vários concursos de Defensoria, e não só de Defensoria também, Ministério Público, e a gente percebe as tendências claras da banca examinadora, e tudo isso vai se refletir nesse curso que foi preparado de uma forma muito cuidadosa, né, dando atenção especial às matérias específicas da DPE de São Paulo, que são matérias que têm peso idêntico às matérias grandes que todos nós já estamos acostumados a estudar, né, Samir, como constitucional, penal, processo penal. Na DPE de São Paulo, Estatuto da Criança e do Adolescente, a filosofia e a sociologia estão com exatamente o mesmo peso dessas matérias grandes. Então é hora de concentrar o seu estudo nessas matérias específicas, fazer muitos exercícios da banca examinadora, da FCC, nestes tópicos, nestes pontos, porque vai fazer a diferença entre o candidato que vai tentar a prova e aquele que vai ser aprovado realmente, né? Eu gosto de... uma reflexão que eu sempre faço é: se eu estivesse prestando essa prova, o que eu faria, né? Então vamos supor que tivesse, olha, o professor Juliano Alves se faz presente na live, né? Ele que é o nosso professor, nosso mestre de humanística, filosofia do direito, sociologia jurídica, Juliano Alves, bem-vindo. Eu gosto de me colocar na posição do aluno. Eu acho que todo
todo curso merece esse questionamento. Eu penso assim, se eu fosse aluno, o que eu faria? Se eu fosse o candidato, o que eu faria? Analisando a prova da DPE de São Paulo, eu faria o seguinte. Em primeiro lugar, administrativo e tributário. Nós vamos ter 4 questões de administrativo, 4 questões de tributário. E nós vamos ter 8 questões de ECA. ECA é uma matéria muito menor, do ponto de vista do que cai, muito menor do que direito administrativo. Então, por uma questão de inteligência prática, de reta final, eu concentraria o professor Renato Borelli, juiz federal, professor de analista de direito administrativo na área. Bem-vindo, Renato. Eu, particularmente, não me concentraria em direito administrativo e em direito tributário, como eu faria em direito administrativo. A leitura da lei seca em direito administrativo e em direito tributário é muito pesada, muito desgastante, muito difícil, porque há termos e uma redação complexa. Como eu recomendo que você faça e como eu faria se estivesse no seu lugar? Em relação a administrativo e tributário, eu simplesmente assistiria às aulas do curso intensivo e leria o material teórico, a apostila do curso de Direito Administrativo e de Direito Tributário. Apenas isso. Mas eu tenho uma doutrina maravilhosa, mas eu tenho um curso completo dessas disciplinas para ler. Eu não leria. Então, o primeiro ponto que eu faria é isso. Segundo lugar, em direito penal. Conversava há pouco, o Michele divide comigo a disciplina de direito penal e comigo aqui no curso, via de regra, eu fico mais com a parte geral e ela mais com a parte especial. Se você analisa a prova da Defensoria Pública, e nesse ponto merece aplauso, é uma prova que já na primeira etapa busca selecionar um perfil. O candidato que tem um perfil de defensor público, né? Porque me parece, e a Michele tem uma experiência prática muito maior do que a minha, que a pior das notícias é ter um membro do Ministério Público por vocação ocupando a cadeira de juiz, ou um membro do Ministério Público ocupando a cadeira de defensor público, ou mesmo um defensor público por vocação fazendo às vezes um promotor de justiça. É o equilíbrio. É preciso, né? Então, nesse ponto merece aplauso, né? A prova, desde a primeira etapa, ela cobra isso. Isso vem sendo uma tendência nas provas de defensoria pública, de já selecionando o perfil dos candidatos. E na conversa, no contato com os colegas de outros estados, também eu tenho percebido isso também, né? Como as pessoas também já são vocacionadas à defensoria, né? Como a gente não tem mais aquela história de fazer o concurso, por fazer esse que estava de tal aberto. Não, a pessoa desde sempre tem o concurso de defensoria. De muito belo na defensoria pública. E podem anotar, daqui 10 anos a falou. Nós estamos criando uma cultura da defensoria pública, uma paixão. É o seguinte, o sujeito quer ser defensor público, então ele defende como ninguém, ele recorre até onde tiver que recorrer, ele vai ao Supremo, ele inova na tese, né? Então você percebe essa paixão, isso é muito bonito, muito importante. Em relação ao direito penal, eu estou com as matérias aqui, estou fazendo uma análise, tá? Em relação ao direito penal, você tem a cobrança de parte geral e matéria de parte especial que eu vi estava relacionada à jurisprudência, STJ, STJ, Supremo STJ. Foi o modelo das provas da FCC recente. Perfeito. E em relação às demais, você tem uma cobrança teórica. Uma cobrança teórica que, na minha visão, se aproximou, mas claro, com a visão da Defensoria Pública, que é muito diferente da visão do Ministério Público, se aproximou
de um perfil Ministério Público do Paraná em direito penal do ponto de vista teórico. As teorias são diversas, o foco é completamente diferente, porque um tem um foco mais punitivista, o outro tem um foco mais garantista, mais uma cobrança de teoria. O sujeito tem que saber o que diz a teoria agnóstica da pena para poder fazer a prova de primeira fase. Ele tem que compreender quais as características do direito penal do inimigo. Ele tem que compreender qual é o público-alvo tradicional do direito penal. O sistema penal, numa ideia própria da criminologia crítica, ele cumpre o papel de reforçar uma segregação e uma dominação que existe. Veja só, todas essas cobranças feitas na prova de defensoria pública. E aí a gente pensou em direito penal e até decidi isso, inclusive sem consultar a Michelle. que é disponibilizar um curso completo de direito penal que eu ministro, para que o aluno que tenha maior assistência possa, aos fins de semana, se debruçar sobre essas aulas de direito penal parte geral. Isso vai fazer diferença. Se eu fosse você, porque às vezes a pessoa não tem muita paciência para ler, né? Então eu assistiria essas aulas para ir para a prova, fora as aulas do curso intensivo, e aí a gente resolve o direito penal. Estamos resolvendo administrativo, tributário, penal. Processo penal, você tem 8 questões. Material teórico do curso, aulas da Lorena Campos no intensivo. Basicamente é isso. Direito civil, quem vai ministrar é o Daniel Carnacchione. As pessoas talvez fora do circuito de Brasília não conheçam tanto o Daniel. Daniel é um autor de direito civil, doutor em direito, autor pela editora Juspódio de um manual de direito civil que tem tido uma excelente repercussão no mercado. É excepcional professor, ele foi conosco para a contagem regressiva do TJ de São Paulo, as pessoas vibraram, ele é realmente muito bom. E o Daniel, além de didático, ele tem uma grande característica que ele consegue ser profundo no trato da disciplina sem prejuízo da sua didática. Para se ter noção, hoje ele pelo que me disseram os professores que ministram Direito Civil no curso de informativo, o Jailton mesmo comentou isso comigo, o autor mais citado pelo Superior Tribunal de Justiça dos julgados relacionados a Direito Civil. Então nós estamos falando de um sujeito cujo entendimento é considerado pelos ministros de Tribunal Superior. Ele vai ministrar Direito Civil. Em Direito Empresarial, Daniel Carvalho, outro Daniel, que também vai dar aula de Direito Empresarial. A ideia é que Direito Empresarial a gente se concentre naquilo que mais cai, né? O Daniel é excelente também, muito didático, muito preocupado em ministrar o que vai cair. Bom, a gente tem difusos coletivos, processo civil, que é com Jailton, vamos seguindo mais ou menos essa linha. Quero destacar direitos da criança e do adolescente, até destaquei no post, que gente, que notícia maravilhosa. As pessoas às vezes olham e falam, nossa, são 8 questões de ECA. Olha, essa um presente. Dá para gabaritar. ECA, você tem que tirar 8. ECA, você tem que ter lido ECA todos os principais artigos revisados, tem que ter feito muitos exercícios. E o que a gente fez no curso? O professor Rodrigo Machado está fazendo um mestrado na Espanha, em Sevilha. E antes dele ir, o mestrado agora, ele está agora neste ano lá, eu pedi que ele gravasse 12 videoaulas sobre os principais pontos que são cobrados em prova de ECA. Veja, você terá 12 videoaulas dos principais pontos de ECA. O que eu faria no seu lugar? Assistiria às 12 videoaulas, leria o ECA e leria as súmulas do STJ ligadas a Estatuto da Criança e Adolescente. Quando fizesse os exercícios, eu destacaria os artigos de lei que foram cobrados do ECA. Na semana da prova, um dia antes da prova, eu leria esses artigos e leria novamente as súmulas do ECA. E aí iria para a prova e faria a prova e dessa forma mataria a ECA.
Direitos humanos, 8 questões, conversamos com o Werner para que ele possa se aprofundar dentro da medida do possível, esse que é o ponto. A gente está providenciando um material escrito para os alunos também, já conversei com o Werner, para que o aluno possa revisar esse material. O Werner é extremamente didático, colega da Michele na Defensoria Pública e fez parte da Comissão de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Em princípios e atribuições institucionais, o Werner volta a ministrar também. E aí, em filosofia do direito e sociologia jurídica, vai ser o Juliano Alves. Olha, o Juliano é muito bom, mas ele sabe muito disso. E ele é muito didático, porque ele transita, ele é operador do direito, é servidor público federal, e ele é bacharel em direito e também é bacharel em sociologia. Pela UNB ele é bacharel em sociologia e ele é mestre em sociologia pela UNB. Então ele transita, ele tá até comentando, acabei de ler o primeiro livro. Então, ele vai ler para todo mundo. Ele vai ler para vocês. O Juliano, e eu quero fazer um compromisso aqui, tá? Primeira aula já pronta. Olha aí, maravilha, gente. O Juliano, ele transita muito bem nesses mundos, no mundo do direito e da filosofia aplicada ao direito, da sociologia aplicada ao direito. Então ele é extremamente didático, muitíssimo competente, e fica desde já o compromisso de que, se for necessário um incremento de aulas de filosofia do direito e sociologia jurídica, desde já fica o compromisso de que haverá esse incremento. Só não haverá se não houver necessidade, eu acho que haverá, e se o tempo não permitir, porque aí o fator tempo na DPE de São Paulo realmente é uma preocupação que a gente tem. Mas, Michele, continue. Então, Samer, vou responder um pouquinho as dúvidas do pessoal, né? Recebi muitas dúvidas no Instagram, queria agradecer a todos vocês também, muitas palavras de carinho. E o pessoal tem me perguntado muito, é possível conciliar o estudo para as diferentes defensorias que estão abrindo, né? Já está aberto Minas, está em vias de sair o edital do DF, Goiás, enfim. Perfeitamente possível, né, Samer, estudar. A Defensoria Pública é a raiz principal, as matérias principais são as mesmas. Claro que cada concurso tem ali a sua especificidade, exemplo de filosofia e sociologia para São Paulo, mas é perfeitamente possível que você, na véspera da sua prova, né, daquela prova em específica, se dedique àqueles pontos que estão somente naquele edital, mas que a sua preparação vai estar certamente abrangendo o que vai ser cobrado em todas as provas, né? As grandes matérias são todas similares, idênticas. Dá para conciliar a magistratura? Também dá, pessoal, né? Todo mundo aí estuda penal, processo civil, constitucional. Essas matérias também caem na defensoria com com um grande peso. É preciso sim estudar as matérias específicas, mas esse estudo pode ser um estudo mais direcionado, como o Samer mesmo sugeriu, um estudo com base no material teórico do curso, revisão de súmulas, revisão dos artigos de lei mais importantes. Então, seguindo essas recomendações da gente, é perfeitamente possível conciliar tanto magistratura quanto as diferentes defensorias que estão abrindo, né? Eu faria o seguinte: se eu estivesse prestando Minas Gerais e São Paulo, o que tivesse em comum, e acho que 80% da prova está em comum, pelo menos isso, eu estudaria desde agora. 2 semanas antes de São Paulo, eu focaria apenas nas matérias específicas de São Paulo. 2 semanas antes de Minas Gerais, focaria apenas nas matérias específicas de Minas Gerais. Então, me parece que o caminho é esse, né? E é plenamente possível prestar a primeira fase de magistratura estadual, Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Estadual. É a partir da segunda fase que esse casamento é mais difícil. Mas na primeira fase é possível. Claro, a Defensoria Pública deixou um pouco
Porque quando cobra princípios e atribuições institucionais ou direitos humanos com maior relevância, filosofia do direito e sociologia jurídica, ela vai cobrar, quer dizer, você tem praticamente 1/3 da prova que é de especificidades da Defensoria Pública. Mas ainda assim é possível que você reserve as últimas 3 semanas para essas disciplinas, estude com afinco essas disciplinas nas últimas 3 semanas e vá para a prova. A prova de São Paulo tem uma outra especificidade, que é o fato de que ela é composta por apenas 88 questões que devem ser resolvidas em 4 horas e meia. Quer dizer, eles diminuíram o número de questões, mas também diminuíram o tempo que você tem para resolver essas questões. Eu acho que essa alteração é positiva, eu não vejo como negativo. O número de questões continua sendo expressivo e a prova pode ser um pouco mais leve. Porque sair de casa para fazer 88 questões é mais leve do que sair de casa para fazer 100 questões. Então, você vai lá, você faz a prova, depois sai da prova e descansa. Quero fazer uma observação que eu fiz hoje pela manhã. Eu sou, a Michele também é, um entusiasta do equilíbrio. Não existe projeto de vida que custe a sua vida, porque senão não é projeto de vida, é projeto de morte. Se você se dedica de uma forma desequilibrada, isso não se sustenta. Isso vai roubar em primeiro lugar a sua paz, vai te deixar nervoso, depois vai acabar com suas amizades, com a sua saúde física, mental, e depois o sujeito não passa e ele se vê completamente frustrado. Eu sou entusiasta do equilíbrio. Em relação à Defensoria Pública de São Paulo, eu apenas prego que você, neste momento, se dedique um pouco mais. Não é que você precisa deixar de fazer alguma coisa. Você precisa melhor otimizar seu tempo. Então, vamos tentar, nesses próximos 55 dias, são 7, 8 semanas mais ou menos, tentar empregar um estilo de estudo com 1 hora a mais por dia, segunda a sábado, né? Domingo, só se você não tiver cumprido a meta da semana, pode estudar no domingo, não tem problema. Mas o ideal é que você estude de segunda a sábado e descanse no domingo. Essas 6 horas a mais por dia, multiplicadas por 8, são 48 horas por semana, daqui até a prova, e considerando 15 páginas por hora, são 720 páginas que você vai ler. Se você pensar em sinopses, para você ter uma ideia, 720 páginas você consegue ler sinopses de humanos, ECA e princípios e atribuições de defensoria pública e talvez de filosofia do direito e sociologia jurídica. Então, assim, você consegue tratar de conteúdos com essa 1 hora a mais que vão conduzi-lo à aprovação. Isso é importante que você compreenda, porque a primeira fase, ela exige de você um acerto de questões. Então, se você fizer, se for de corte for 70 de 88 ou 67 de 88, essa sua 1 hora a mais daqui até a prova vai conduzi-lo a 68, a 69, a 70. E aí você vai para a segunda fase. Passada a primeira fase, descansa 3 dias, não precisa pegar no livro nesses 3 dias, e depois já volte para estudar para a segunda, porque a segunda fase é logo ali. A segunda fase também ficou muito próxima, eles colocaram acho que 2 meses de diferença. Então eu penso assim, né? O que você acha, Michele? Eu concordo totalmente. Eu acho que é uma prova que todo mundo que está nesse espírito já, né, que já vem estudando, que já está engajado no estudo, que estou estudando para a Defensoria do DF, vou perder o foco? Não vai perder o foco, pelo contrário, né? Você vai intensificar ali o seu estudo, para uma prova de Defensoria Pública, e certamente o que você vai estudar lá para São Paulo vai ser útil para a Defensoria daqui do DF, de Goiás, de Minas e todas as demais, sem sombra de dúvida. E é um conhecimento que se agrega, inclusive, para a segunda
fase, né, em que o perfil do defensor vai ser ainda mais testado, seja nas provas discursivas, né, nas questões discursivas, nas peças práticas. Então, todo esse estudo direcionado à prova da defensoria, quer de São Paulo, quer de Minas, é perfeitamente aproveitado para todas as provas. E eu faria exatamente o mesmo. Quando eu fiz o meu concurso, na época foram exatos 3 meses entre o edital e a prova, porque aqui no DF tem essa exigência dos 3 meses. Eu fiz esse estudo, sacrifiquei uma hora a mais, 2 horas a mais do que eu estava acostumada, enfiei isso na cabeça e fui, né? E tem que ser assim, para a gente ter o resultado ali de uma forma mais concreta e conseguir alcançar mais conteúdos. É um esforço que, com certeza, eu não me arrependo e vocês não se arrependerão dessa hora a mais por dia. Exato, né? Não vai fazer, pelo contrário. Não vai. E depois que passar, pode ter uma tranquilidade, né? E voltar a restabelecer o seu padrão normal de estudo. Não há problema algum. Pessoal, no mais, né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem nos enviar e-mails. Sim. Eu respondo todos os e-mails. A Michelle, eu já vi que responde todos os directs. Né? Respondo tudo e mais um pouco. Então, às vezes eu demoro, mas eu respondo. É de acordo com a conclusão, Sam. É da ordem de conclusão. Então, eu não tiro a ordem cronológica. Michelle não tira a ordem cronológica, não. Quando você entra no site do CPIURES, o primeiro curso de destaque é o da Defensoria Pública de São Paulo. A gente fez o curso de uma forma que fosse bastante acessível para o aluno, porque a gente pegou a gente de surpresa, entre aspas, a gente esperava a Defensoria Pública de São Paulo, mas o tempo entre a publicação do edital e a prova é muito curto, e o aluno também precisa de uma intensidade tal que o curso se adaptou para ela. Então a gente fez um curso com um valor extremamente acessível, um curso evidentemente um pouco menor, porque o tempo não permite que o curso seja maior, mas é um curso extremamente acessível. Hoje, como você parcela o curso em acréscimo, sai R$ 57,50 por mês. Veja o curso vai contar com simulados que vão observar a distribuição da Defensoria Pública de São Paulo. Para você ter uma ideia, a gente tem 8 semanas até a prova, o curso vai ter 7 simulados. Então, quando você chegar para fazer a prova de São Paulo, será o 8º simulado que você vai fazer. O curso conta com videoaulas, com análise das provas anteriores, com material escrito em PDF, conta com central de dúvidas e com a contagem regressiva em São Paulo, na qual estaremos eu, Michelle e Werner. Então, pessoal, qualquer coisa pode me enviar e-mail também, contato@samerage.com.br, ou com a Michelle, que entende tudo de defensoria pública, e aí a gente vai conversando. Sim. Viu? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Pessoal, bons estudos, muito obrigada por tudo, a gente está sempre à disposição e vamos lá, força que vai dar certo. O DP São Paulo é uma casa maravilhosa. Até mais, tchau, pessoal. Boa gente. noite. Tchau.